Amém, amém. Glória a Deus. Pessoal, enquanto eu ajusto aqui, convidar a galera que está em pé aí atrás para poder se assentar. Tome seus lugares. Fica só um aí na porta. Não precisa ficar todo mundo não. Para a gente poder ouvir tudo aquilo que nós temos para compartilhar hoje. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí lá em Êxodo, capítulo 1. Êxodo no capítulo 1. Inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 6 e 7. Êxodo capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Amém? Ô misericórdia. Eu vou ler na versão NVT, que fala assim: com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Só até aqui por enquanto. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela essa noite e todos os dias da nossa vida seja a luz que ilumina o nosso entendimento, Pai, Senhor, trazendo clareza daquilo que é a tua vontade, Pai. Removendo, Senhor Deus, toda nuvem, Senhor Deus, de dúvida que gera incredulidade muitas vezes do nosso coração, Pai. Que o Senhor aqueça, Deus, nosso coração para que nós possamos, Pai, internalizar tudo isso, que não fique apenas no campo das ideias, do intelecto, Pai, mas que venha transformar, Senhor Deus, as nossas emoções e as entranhas do nosso ser, Pai. No nome de Jesus, e que possamos sair daqui essa noite, Pai, com tudo aquilo que nós precisamos, Pai, com as ferramentas necessárias para aplicar e colocar tudo isso em prática na nossa vida, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos te ver, abra os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir, Pai. E que apesar de mim, Senhor Deus, o Senhor possa falar ao coração do teu povo aqui essa noite, Pai. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, dando continuidade aí à série de estudos que nós temos feito desde o início de Gênesis, domingo passado nós falamos a respeito de José. Quem esteve aqui pôde ouvir um pouco da história de José, dos seus irmãos, de como que essa história bíblica, a narrativa da vida de José, como que ela fala ainda aos nossos corações, como nós aplicamos isso na nossa vida hoje. Então, se você não esteve aqui domingo passado, ouça lá no Spotify, todas as pregações estão sendo colocadas ali no Deezer também, você pode ouvir depois, mas não perca. E se você também não participou do pequeno grupo, participe, como o Daniel falou aqui, temos pequeno grupo aí durante a semana, e todo o assunto que nós pregamos aqui no domingo é discutido anteriormente no pequeno grupo. Então aqueles que têm participado com frequência, tem pegado aí a série na sua sequência, estudando aí os principais personagens do Antigo Testamento. E essa semana nós estudamos aí a respeito da vida, do chamado de Moisés e de Arão. Finalizamos sobre a vida de José, encerrando aí Gênesis no capítulo 50, e agora nós vamos avançando agora no livro de Êxodo. E o primeiro personagem do livro de Êxodo é o Moisés. Moisés, para que a gente possa começar aqui, eu dividi em 3 partes, né, a respeito daquilo que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira parte é nós falarmos resumidamente quem foi Moisés, o seu chamado, como que ele surge aqui na história bíblica. Depois nós vamos aí falar como que essa história de Moisés, ela aponta para Cristo. E por último, 3 aprendizados práticos para a nossa vida, em como que nós podemos aí aprender com a vida de Moisés, com aquilo que foram os seus erros, os seus acertos, para que, inspirados na história dele, vivendo hoje, no ano de 2025, nós possamos viver uma fé mais fundamentada naquilo que é a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nesse primeiro versículo 6 e 7 que eu li, nós vemos a continuidade daquilo que é a história do povo de Deus, do povo hebreu, na peregrinação aí agora, que Deus está fazendo e que Deus está multiplicando o seu povo na sua história. Nós vemos que José foi para a terra do Egito como escravo, vivendo inicialmente em condições ali
de prisão, de perseguição, de acusações falsas. E por último, nós vemos José reinando na terra do Egito, ocupando um cargo de honra, apenas abaixo ali do governador, e exercendo uma influência muito positiva na vida da sua família e na vida do povo hebreu que vivia ali naquela terra. E pulando agora para o livro de Êxodo, logo no início a gente já vê uma quebra, nós já vemos uma mudança, uma transição de geração. Nós já vemos a narrativa falando que os descendentes e os filhos de José ali, os irmãos na verdade de José, morreram. E que eles foram férteis, multiplicaram, encheram a terra e se fortaleceram na terra do Egito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que após a morte de José, o povo hebreu se multiplicou. Apesar de José e seus irmãos, que foram os personagens principais da última história que a gente contou, a galera frutificou, encheu a terra. A galera cresceu na terra do Egito, mesmo vivendo em condições ali que agora, nesse início do capítulo de Êxodo, nós vamos verificar e nós vamos ver que a história já havia mudado. Agora, o povo de Deus ali que habitava e morava no Egito já estavam vivendo condições precárias e condições inferiores àquelas que José e seus irmãos viveram anteriormente ali no finalzinho de Gênesis, como a gente viu. Mas mudou-se o rei, o faraó do Egito. E com essa mudança, nada sabia-se a respeito de José, seus irmãos e da sua história. É como se tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles experimentaram, a sua história fosse perdida no tempo. Porque o novo faraó nada sabia a respeito de José, seus irmãos. E ele, com medo, dessa crescente aí do povo hebreu, do povo de Deus, que ficou forte, que ficou numeroso, que ficou aí bem numeroso na terra do Egito, o novo faraó, ele começa o quê? A ficar com medo. Ficar com medo do povo israelita, porque eles poderiam o quê? Subjugá-los, poderiam dominá-los, porque eles eram em quantidade maior do que eles. Então esse novo rei do Egito, ele começa a pensar, bem, se continuar nessa toada aí de multiplicação, desse pessoal que não tem medo de ter filhos, de progredir, de se expandir, nós vamos perder o nosso domínio, nós vamos perder o nosso reinado. Precisamos tramar um plano, como ele fala aí no versículo 10, para evitar que eles se tornem ainda mais numerosos. Porque se não fizermos, vai haver uma guerra e eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Então o faraó ficou o quê? Com medo. Com medo de que o povo pudesse o quê? Dominá-los. Que houvesse uma guerra e eles pudessem vencê-lo. Mas no capítulo 1 ainda, aí no versículo 12, vai falar uma parada muito interessante, que diz assim, lá no versículo 12, aí no capítulo 1. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Então aqui abre-se um parêntese, que eu queria até comentar a respeito disso, como que o povo de Deus se multiplica em meio às adversidades. Como que ao longo de toda a narrativa bíblica, principalmente no Antigo Testamento, o povo de Deus se multiplica apesar das condições de opressão, de perseguição, de morte. Como que esse povo conseguia, apesar de viver no meio em que eles eram perseguidos, eles continuavam a crescer, eles continuavam a se multiplicar. E aí a gente volta lá em Gênesis 1, 28, que diz aonde Deus fala para que o povo pudesse o quê? Encher a terra, multiplicar. E o povo de Deus cumpria esse chamado à risca. Cumpria esse chamado com todas as suas forças, porque não havia nada que parava a multiplicação do povo de Deus. O povo bom para ter filho eram os israelitas. E aí a grande primeira pergunta que eu quero fazer para nós hoje é: por que nós temos tantos medos aí de termos filhos?
Muitos vão falar, o mundo está mal, o mundo está diferente, porque é aquilo, porque é isso. E aí nós vamos colocando vários poréns, vários motivos que nos impedem de multiplicar, de encher a terra, de cumprir o chamado que Deus nos deu lá em Gênesis 1, 28. A primeira coisa que nós precisamos aprender com esse povo é que Deus ele é fiel na sua promessa. E independente dos tempos e das épocas, Deus vai sempre ser fiel àquilo que Ele prometeu para nós. E às vezes você pensa, o mundo hoje é difícil, por isso que eu não quero ter filho, por isso que eu não quero multiplicar. Imagina naquela época, imagina naquele tempo, aonde os filhos homens, a gente vai ver aqui depois, eles eram condenados à morte. O faraó decretou que todo filho israelita, homem, fosse morto. E o povo de Deus não estava nem aí com isso, eles continuavam a ter filhos. E aí você pensa, hoje o mundo é mau, por isso eu não quero ter filho. Olha, se essa é a sua desculpa, você tendo todas as condições fisiológicas e biológicas para multiplicar, para encher a terra, hoje você precisa rever esse conceito, aprendendo com o povo de Deus aqui do Antigo Testamento. Porque se hoje você acha que o mundo está mal, pensa viver nessa condição aqui, lá no Egito, vivendo ali debaixo de opressão. E é nesse contexto que nasce Moisés. É num contexto de perseguição, é num contexto de decreto de morte para todos os filhos homens hebreus que nascessem. É nesse contexto em que um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Olha só, quantos de nós também estamos aí levantando tantos porquês e motivos para não nos casarmos. O povo de Deus ali naquela época também não estava nem um pouco preocupado se eles estavam sendo perseguidos ou oprimidos. Eles estavam se casando, dando-se em casamento e tendo filhos. Da tribo de Levi se casaram. Lá no capítulo 2, no versículo 2, aí diz assim, a mulher engravidou e deu à luz ao menino. Viu que ele era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e revestiu-o de betume e piche. Acomodou o bebê e colocou à margem do rio Nilo. Então aqui começa a história de Moisés. Uma criança, um bebê que nasce debaixo de um contexto de opressão, de decreto de morte, e ele, nos seus primeiros meses de vida, já é colocado dentro de um cesto e jogado no rio Nilo, para que houvesse algum tipo de esperança, de escapatória, para que aquele bebê não pudesse ser morto, conforme foi decretado pelo faraó. E aí a gente conhece a história, a gente vai ver que a filha do faraó viu esse cesto descendo ali no rio Nilo, pegou esse cesto, viu que o bebê chorava, ficou com dó dele, teve pena dele e adotou-o como filho. E aí depois chamaram a própria mãe dele para poder amamentá-lo, para que ele pudesse continuar a crescer, e aí a gente vê como Moisés ele cresceu no meio de um povo que estava vivendo debaixo da opressão, e que agora ele iria viver num reinado, ele iria viver debaixo daquilo que era os benefícios de viver debaixo da família real. Um bebê que estava condenado à morte, agora estava crescendo em um ambiente de rei. Esse foi o menino Moisés que nós vemos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. E aqui nesse contexto nós vemos como que ele cresce, como que ele surge na história bíblica, para que nós possamos então entender o porquê de tudo aquilo que nós vamos ver ao longo dos outros capítulos aqui de Êxodo, aonde ele é chamado por Deus para poder libertar o povo de Israel. E quando Moisés ele se torna um homem adulto, a gente vai ver aqui que ao ver a opressão que o seu povo sofria, ele mata um egípcio. Quando ele vê esse egípcio espancando um hebreu. Então ele mata esse egípcio e depois ele foge para a terra de Midian. E lá na terra de Midian, ele ainda passa por um outro episódio, aonde algumas mulheres iriam tirar ali água de um poço para o rebanho delas. E então alguns pastores chegaram lá e expulsaram essas mulheres de lá. E Moisés, grandemente ali, protege esse grupo de mulheres
e faz com que a água que elas queriam pegar naquele poço, elas pudessem fazer isso de forma tranquila. E os pais delas, vendo isso, quando essas mulheres chegam em casa e contam essa história, falam, não, eu quero conhecer esse Moisés, quem que é esse cara? E aí chama ele para a casa delas, e aí passa Moisés a morar junto com essa família ali na terra de Midian. E com o passar do tempo, os pais daquelas mulheres entregam uma de suas filhas, a Zípora, para que ela se casasse com Moisés. E a partir de então, depois disso, ali no final do versículo 2, Deus começa a sua história com Moisés, chamando ele para uma missão que seria quase impossível aos olhos humanos. Chamando Moisés para libertar o povo de Israel da opressão que eles estavam vivendo. Do tanto que as pessoas e o povo de Israel estava oprimida, orando, buscando, clamando por socorro, como diz ali no versículo 23 do capítulo 2, diz que ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Então, a partir daqui do capítulo 3, nós vemos aquilo que nós cantamos aqui, que a sarça se pegou fogo e não se consumiu. E a voz que um dia saiu dela se consumiu. Agora eu perdi. Essa música que a gente cantou, é agora que a gente chega nessa história. Quando essa sarça ardente pega fogo, não se consome, e Deus fala através dela, chamando Moisés para essa que seria uma missão quase impossível ali aos olhos humanos. Chamando Moisés para libertar o seu povo de toda a opressão. E aí eu queria convidar você para que abrisse aí no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Monte Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés, olhando admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime demais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Senhor seu Deus, o seu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido do seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Assim, sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse o Senhor, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Pois, depois que você tirar o povo do Egito, vocês o adorarão nesse monte. E agora ali no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, Moisés disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer.
Por favor, Senhor, suplicou o outro, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Então aqui nós vemos o chamado de Moisés. O chamado específico de Moisés, como eu falei. Um chamado em que ele iria libertar o povo de Israel. O chamado em que ele iria ser revestido de uma coragem sobrenatural, apesar das suas limitações, para que ele pudesse conduzir o povo à libertação. Para que eles pudessem sair do cativeiro, de uma vida de opressão, para uma vida e para uma terra onde mana leite e mel, como ele fala aqui, uma terra boa, uma terra ampla, uma terra grande, e que Moisés seria o responsável por fazer essa travessia, por fazer a condução desse povo, tirando eles da condição de oprimidos para um povo liberto, tirando eles da condição de viver em uma terra estrangeira para viver agora em uma terra em que Deus daria para eles. E quando a gente vê essa história, nós podemos observar como que ela aponta para Cristo. Como que Moisés é uma figura do Antigo Testamento que aponta para Cristo. Moisés libertou o povo de Israel temporariamente da escravidão e do cativeiro do Egito. Enquanto que Jesus liberta todo aquele que nele crê de forma definitiva da escravidão e do cativeiro do pecado. Deus libertou o povo rebelde e teimoso lá do Antigo Testamento. Toda essa galera aqui que Moisés estava responsável por conduzir a esse caminho. Um povo de coração duro, um povo reclamão, um povo rebelde e um povo teimoso. E da mesma forma, Deus continua nos libertando. Nós, um povo rebelde. Nós, um povo teimoso. Nós, um povo reclamão. Nós, um povo que merece a condenação eterna. Nós que, apesar de Deus estender as suas misericórdias toda manhã sobre nós, nós ainda reclamamos. Porque quando estávamos no Egito, quando estávamos vivendo como escravos, nós comíamos melhor. E assim nós ainda repetimos muitas vezes essa narrativa, porque ainda não fomos de fato libertos por completo. Ainda estamos reclamando, ainda estamos tentando viver a nossa vida do nosso próprio jeito. E da mesma forma que Deus libertou aquele povo, Deus ainda continua a nos libertar hoje através do seu Filho Jesus. Ainda hoje, se você entregar o seu coração a Cristo Jesus, o Senhor, Ele vai te libertar da opressão, do pecado, da opressão de viver uma vida fútil e vai te conduzir a um lugar, a uma vida com propósito, a uma vida que o glorifica, a uma vida que faz sentido viver ela, apesar de todas as dificuldades. Moisés é uma figura que liberta o povo de maneira provisória, de maneira temporal. Porque ao longo de toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento e ao longo da história da humanidade, nós vamos ver como o povo de Israel ainda continuou sendo perseguido, escravizado e oprimido. E ainda assim, Deus enviava os seus profetas, Deus enviava a libertação para o seu povo, viver e experimentar a liberdade. E hoje Deus continua a nos libertar. Deus continua a nos libertar do pecado. Deus continua a tirar sobre nós a condenação do juízo, do fogo do inferno, para todos aqueles que creem que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador das suas vidas. De forma definitiva, Jesus nos liberta por toda a eternidade. Essa é a conexão que nós devemos fazer sobre Moisés e Jesus. É uma figura que aponta para Cristo. E o que nós podemos aprender? Tem muita coisa. Tem muita coisa que nós podemos extrair da história de Moisés.
E se a gente for entrar ao longo de toda a narrativa aqui, e a gente vai fazer isso depois, né, ao longo dos estudos aí durante a semana, mas eu queria me ater apenas a 3 coisas que nós lemos aqui no capítulo 3 e um pedaço desse capítulo 4. E a primeira coisa delas é: pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas para Deus, tentando sair fora daquilo que é o seu chamado. Tentando fugir de Deus, daquilo que Deus está te chamando ao compromisso e à responsabilidade. E como eu falei da última vez que eu preguei, às vezes você não tem um chamado específico, assim como Moisés. Algo grandioso, algo que vai ecoar por toda a história da humanidade, que o seu nome será lembrado, como o de Moisés. Às vezes você não tem esse tipo de chamado, às vezes o seu chamado é um chamado ordinário. Um chamado a viver uma vida cristã ordinária. Vivendo aquilo que a palavra de Deus diz para nós vivermos de maneira ordinária, no cotidiano, na vida do dia a dia. Mas muitas vezes, ainda assim, nós estamos fugindo da responsabilidade. Assim como Moisés estava fugindo da responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a vida dele, assim também nós estamos hoje, muitas vezes, fugindo das responsabilidades que Deus confiou nas nossas mãos. Moisés deu 3 desculpas. No capítulo 3, no versículo 11, ele fala: quem sou eu para se apresentar diante do faraó? Ele duvidou da sua identidade. No capítulo 4, no versículo 1, ele diz: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? Moisés aqui duvidou dos argumentos que ele levaria diante do faraó para libertar o povo. E por último, no capítulo 4, no versículo 10, Moisés, porém, disse: não tenho facilidade para falar. Moisés aqui duvida da sua capacidade de fala. E nós? Quais são as desculpas que nós estamos dando para tentar tirar a responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas? E percebendo que as suas desculpas não foram aceitas por Deus, Moisés ele apela. Lá no capítulo 4, no versículo 13, ele fala: ó, Deus, envia qualquer outra pessoa. Ele suplica: por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Então Moisés, depois de dar esse tanto de desculpa, depois de dar esse tanto de porém, ele apela com Deus: Senhor, envia qualquer outra pessoa. E nós, quantas vezes estamos apelando com Deus? Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho nós estamos falando: Senhor, mata essa pessoa que está do meu lado, porque eu não aguento mais. Senhor, dá um jeito no meu familiar, porque eu não estou dando conta mais. Senhor, dá um jeito nessa situação aqui, porque eu não dou conta mais. Mas a grande questão não é a gente falar para Deus: envia outra pessoa, ou faz outra coisa em favor disso. A grande questão é nós entendermos que Deus está nos chamando à responsabilidade. Que Deus colocou você e eu no ambiente em que você e eu estamos para sermos luz, para sermos sal da terra. Que não tem outra pessoa que Deus quer usar a não ser você. Não adianta você chamar lá o Ari para ir lá pregar no seu trabalho, porque ele não tem voz para falar lá. Porque só você consegue acessar o coração dos seus amigos, do seu familiar. Não adianta chamar o Paulo Júnior para pregar no aniversário de 15 anos da sua sobrinha, porque é você que tem o acesso da sua família. É você que tem voz ali. Mas muitas vezes você e eu, nós estamos apelando com Deus e falando: não, Senhor, não é eu, envia outra pessoa. Quais são as desculpas que você tem dado? Lá em Efésios 4, 25, do 28 ao 9, às vezes você está pensando: não, eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de pregar, eu não gosto de orar em público, eu sou mais reservado. Então, beleza. O ordinário, lá em Efésios 4, 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do corpo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil,
para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Será que você e eu temos vivido o ordinário de Deus e obedecido aquilo que a palavra de Deus fala nas coisas mais básicas? Falando a verdade uns para os outros, trabalhando, ajudando o próximo, não falando mal uns dos outros, mas falando apenas aquilo que é útil para edificar, aquilo que traz vida, aquilo que traz ânimo para o outro, ou nem no básico nós estamos nos responsabilizando a fazer. Se você está pensando no chamado grandioso, no chamado específico, Deus primeiro está te chamando para o chamado ordinário. De você conseguir lavar a louça da sua casa agradecendo. De você, ao acordar de manhã, conseguir arrumar sua cama. De você, ao sair de casa e ao ir trabalhar, possa glorificar a Deus pelo trabalho que você tem. E não ficar reclamando. Será que você e eu temos nos responsabilizado por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer? No ordinário, no básico? Então, para nós cristãos, fale a verdade. Trabalhe, ajude o próximo, perdoe, ame os seus inimigos. O feijão com arroz do cristianismo. Viva isso e pare de dar desculpas. Pare de pedir para Deus enviar outra pessoa, porque não existe outra pessoa no lugar onde você está. É você que Deus vai usar. É você que precisa ser luz. E para aquele que ainda não crê em Cristo Jesus, não importa aquilo que você fez. Não importa o seu pecado. Não importa o seu passado. Isso não é um problema. Pecado não é problema para Deus. Portanto, pare de dar desculpas também para Deus, adiando a sua entrega, adiando o seu compromisso com Ele. Pare de dar desculpas e entregue-se hoje mesmo ao seu único e Salvador, que é Cristo Jesus. Pare de dar desculpas falando, não, deixa para quando eu estiver velho. Deixa para quando eu estiver no fim da minha vida, então eu vou começar a ir na igreja, então eu vou ler a Bíblia, então eu vou orar, então eu vou ouvir a palavra de Deus. Não, pare de dar desculpas hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Porque às vezes, o amanhã, às vezes não, isso é certeza, o amanhã não existe. O que nós temos é o hoje. E se você está contando com amanhã para entregar o seu coração e viver uma vida digna que glorifica a Deus, às vezes isso vai ser tarde demais. Por isso, entregue-se hoje àquele que é o único e Senhor e Salvador da sua vida. E a segunda coisa que eu aprendo com a vida de Moisés é que Deus, geralmente, ele chama as pessoas disponíveis e não os capacitados. Deus, ele chama aquelas pessoas que têm um coração disposto a obedecer. Deus chama aquelas pessoas que colocam o seu coração naquilo que é o chamado de Deus e não naquilo que são as suas habilidades, as suas competências, e não aquilo que os seus braços e as suas mãos podem entregar, podem fazer, mas Ele olha o seu coração. Ele olha a disponibilidade do nosso coração. E assim foi com Moisés. Apesar dele dar as desculpas e apesar dele tentar se livrar de Deus, a soberania de Deus o abraçou de tal forma que ele não teve para onde ir. Que ele não teve mais como fugir. E a partir do momento que a chave vira e que ele percebe que não conseguiria fugir de Deus, apesar das suas limitações, ele se ancora na promessa de que Deus estaria com ele. De que Deus andaria com ele por aquele caminho de libertação. Em 2 Coríntios 3, no capítulo 5 e 6, fala assim, ó. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando Deus nos chama, apesar de nós, é para que a glória seja dada a Ele. Quando Deus chama a mim e a você, apesar das nossas limitações, a glória é para que seja dada a Ele.
e não a nós. Humanamente, Moisés não tinha nenhuma capacidade, nenhuma habilidade que o capacitasse para aquela missão, para executar aquela tarefa. Porque alguns estudos aí vão dizer que ele era gago, que ele tinha dificuldade no falar, que ele tinha algum tipo de problema que ele não conseguia falar de forma perfeita. Moisés não tinha feito nenhum curso aí online de técnicas de oratória, nenhum curso de negociação, de libertação de reféns, para chegar lá diante do faraó e começar a negociar. E começar a falar, faraó, liberta o povo aí, porque é isso, porque é aquilo. Não, ele não fez nenhum curso antes para poder ir, mas ele simplesmente foi. Ele primeiro obedeceu a Deus, ele primeiro entregou a disposição do seu coração para obedecer aquilo que era o chamado de Deus para a vida dele. Até que Deus vira para ele e fala, e seu irmão que está aí, o levita? Eu estou ligado que ele fala muito bem. Vai ao encontro dele, ele vai se alegrar. Então Deus levanta Arão para que ele pudesse ajudar Moisés nessa missão. Será que eu e você, nós temos nos disponibilizado para servir a Deus primeiro, antes de tentar dar essas desculpas e achar que por conta das nossas habilidades, por conta da nossa eloquência, da nossa fala, por conta da nossa inteligência, do nosso intelecto, aí então nós vamos cumprir? Nós precisamos fazer o caminho inverso. Nós precisamos fazer o caminho contrário. Primeiro, obedeça. Primeiro, dê o primeiro passo de fé, cumprindo a ordem que Deus te deu, cumprindo a missão que Deus confiou nas suas mãos para que você pudesse fazer. Porque aí então, na caminhada, na jornada, no andar, o Senhor, Ele vai te capacitando e Ele vai levantando as ferramentas necessárias para que você possa cumprir o chamado dEle. Lá no capítulo 4, no versículo 2, o Senhor pergunta, o que você tem na sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Então hoje o Senhor está perguntando, o que você tem nas suas mãos? O que Deus confiou nas suas mãos, que você pode usar hoje? Que você pode começar a cumprir o propósito de Deus na sua vida hoje? Pare de dar desculpas e comece a usar as ferramentas que Deus já colocou na sua mão. Lá em Êxodo, lá na frente agora, no capítulo 33, do 13 ao 17, tem um versículo ali, esses versículos que eu gosto muito, que ele diz assim, se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Então, meu irmão, uma oração boa para você fazer, ora isso. Senhor, se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. Senhor, se eu estou fazendo essa entrevista de emprego aqui, se essa empresa, se essa vaga não for para mim, que dê tudo errado. Mas se for para o Senhor ir comigo, que dê certo. Senhor, me ajuda na minha dificuldade, venha comigo, mas se não for da tua vontade, não me faça sair deste lugar. Será que nós temos orado dessa forma? Será que nós temos confiado na presença de Deus nos acompanhando, nos guiando, nos conduzindo a um propósito eterno? Ou nós queremos todas as garantias antes de ir? Ou nós queremos estar aí 100% preparados e prontos para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? Não espere estar 100% pronto para começar, meu irmão. Apenas comece.
esteja 100% disponível. Porque o 100% pronto, se você esperar isso, você nunca vai começar nada na sua vida. Esteja 100% disponível. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje e comece a caminhar. Não espere estar 100% pronto para começar. Não use isso como muletas para não dar o próximo passo em direção àquilo que Deus está te chamando para fazer. Um novo trabalho, uma ajuda em uma área, um departamento da igreja, um casamento, um namoro, um noivado, ter filhos. Não use as desculpas para se ancorar naquilo que você acha que ainda não está pronto, mas esteja disponível. Porque o Senhor, Ele vai te abençoar de tal forma que Ele vai te capacitando no meio da jornada. Mas a gente quer todas as garantias. Nós queremos todos os motivos, tudo aquilo que vai nos trazer a certeza e a convicção de que tudo vai dar certo. E aí os anos vão passando. A vida vai passando na nossa frente e quando nós nos damos conta, nós já estamos velhos, cansados e não estamos com mais ânimo para fazer mais nada. Esteja disponível hoje. Dê um passo de fé em direção àquilo que Deus tem colocado no seu coração para viver como indivíduo, como pessoa e como cristão, na vida ordinária. O que você tem nas suas mãos hoje? Dê o primeiro passo com aquilo que Deus já te entregou. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. Por último, não ande sozinho. Lá em Lucas 10, do 1 ao 3, diz assim, ó. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e 2 discípulos os enviou adiante, 2 a 2, as cidades e os lugares que ele planejava visitar. Estas foram as instruções. Pode deixar a luz ligada, por favor? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita. Peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Lucas 10, do 1 ao 3. Então, por último, o que nós aprendemos aqui? Não ande sozinho. Se a missão era quase impossível, difícil para Moisés fazer sozinho, ela se tornou um pouco mais possível quando Deus envia Arão para ajudá-lo naquilo que era a sua limitação de fala. E da mesma forma, o Senhor está levantando irmãos e irmãs no nosso meio para te ajudar na sua dificuldade, para te ajudar na sua limitação, para te ajudar naquilo que você não é bom. Deus está levantando homens e mulheres que têm muitas riquezas a compartilhar, para que possam ser preenchidas nas pobrezas que cada um de nós temos. A riqueza do seu irmão preenche a sua pobreza. Por isso, não ande sozinho. Assim como Moisés teve Arão para conduzir o povo naquela missão, assim Deus está colocando irmãos e irmãs do seu lado, mas que você precisa ter um pouco mais de humildade para enxergar. Você e eu, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba e aceitar ajuda. Você tem aceitado a ajuda? Você tem quebrantado o seu coração e tem se disponibilizado a viver em comunhão? Porque sozinho você não vai conseguir. Você pode até chegar rápido aonde muitas vezes você está desejando chegar, mas você não vai chegar muito longe. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que quando Jesus envia os seus discípulos, Ele envia de 2 em 2, para cumprir a sua missão. Aceite a ajuda dos seus irmãos. Em Atos 1:8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Assim como Moisés recebeu a ajuda de Deus e a ajuda de Arão para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele,
Assim Deus já enviou o seu Espírito Santo sobre nós e nos capacitou e nos revestiu de poder para sermos testemunhas dele em toda a parte. E da mesma forma, o Senhor já levantou irmãos e irmãs do nosso lado para nos ajudar na caminhada, para te ajudar naquilo que aos seus olhos parece impossível de viver, de experimentar, mas que quando você compartilha com seu irmão, com a sua irmã, as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas limitações, você vai encontrar o consolo, você vai encontrar a ajuda. Então pare de viver uma vida sozinha. Feche seus olhos, coloque sua vida aí diante de Deus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia. O pessoal já está distribuindo aí. Tem alguém que ficou sem? Levanta a mão aí. Fique de pé aí no seu lugar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício. Nós queremos te agradecer, Paizinho, pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo que foi moído em favor de nós. Pai, nós queremos, Pai, te pedir perdão por muitas vezes nós não vivermos uma vida digna do teu sacrifício, Pai. Nos ajuda a nos lembrar, Senhor Deus, de que o Senhor foi morto, humilhado, Senhor Deus, para que nós pudéssemos viver uma vida digna e uma vida que fizesse sentido, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa porque muitas vezes nós queremos viver por nós mesmos, Pai, e nós viramos as costas para o teu sacrifício, Pai. Pai, que ao bebermos desse suco, que ao comermos desse pão, nós possamos ser lembrados, Pai, de que nós temos uma vida nova disponível, Pai, e que nós precisamos, Senhor Deus, vivê-la de forma que glorifique o teu sacrifício, Pai, porque o Senhor não morreu em vão, o Senhor não passou vergonha e humilhação para que a gente pudesse viver de qualquer jeito, mas para nos dar um propósito, para nos dar uma vida e para nos entregar, Senhor Deus, a salvação e a vida eterna, Pai. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Pai. Amém.